Olá, turma. Vamos dar continuidade ao assunto que nós estávamos falando anteriormente, né? Nós estávamos falando a respeito dos documentos médico-legais. Nós já havíamos falado aí sobre os atestados. Continuamos com as notificações, os relatórios, né, que podem ser do tipo auto ou tipo laudo. Auto quando é ditado ao perito, laudo quando é escrito pelo próprio perito que realizou o trabalho pericial, né? Pode haver a consulta, o parecer, o depoimento oral, né? E para finalizar, teremos aí o auto de exumação, tá certo? Então, pessoal, esse auto de exumação, ele será um documento obrigatório toda vez quando se proceder à retirada, quando se promover o desenterramento de um cadáver, tá certo? O auto de exumação, pessoal, ele é um documento obrigatório toda vez onde for realizada aí essa diligência, né, que venha a providenciar ou a culminar no desenterramento de cadáveres. Nós vimos aí na aula anterior, né, que há a obrigatoriedade do administrador do cemitério em apontar, né, o local onde tal cadáver foi enterrado. Precisa haver, no caso, um dia e uma hora previamente marcada e a solicitação de uma autoridade, né, no caso aí de um juiz, né, para que se realize essa diligência, que se realize aí, né, essa ação. Os cadáveres, eles precisam sempre ser fotografados, né, na posição em que eles forem encontrados. Isso, pessoal, do artigo 164, eu não falo a respeito da forma que ele é encontrado no momento que ele é desenterrado, mas no momento que ele é realmente encontrado pelos curiosos, né, e com os policiais e os peritos chegarem, tá certo? Tudo isso, pessoal, para evitar comparações póstumas a respeito aí de lesões que poderiam estar presentes em um momento, mas ausentes no momento em que esse cadáver foi encontrado, tá? Então, a autoexumação, pessoal, ele sempre vai aparecer quando houver uma dúvida, quando houver um novo caminho, quando houver uma nova, digamos que uma novidade, tá certo? Essa necessidade de retirar, né, a exumação para um segundo, digamos, exame necroscópico, ele vai ser necessário, tá? Se antes foi estudado, por exemplo, a causa da morte como algo como uma pancada na cabeça, mas descobriu aí no caso que houve a possibilidade de um envenenamento, né, de outra coisa que venha a ter aparecido para mudar o rumo das investigações. E se esse exame, se essa informação não tiver constado no primeiro relatório, ela precisa, né, ser investigada. Então, para isso, obrigatoriamente vai precisar, né, que o cadáver ele seja exumado, que ele seja retirado, desenterrado aí do local da sua sepultura, tá certo? Então, essas daí seriam as necessidades. Quando não determinado por autoridade competente ou se não visar um fim especificamente legal, o desenterramento do cadáver por assumir características delituosas da violação de sepultura não poderá ser considerado como exumação, tá certo? Então, por exemplo, muitas tribos, né, digamos assim, elas procuram, digamos, que realizar rituais, né, de magia negra ou rituais de cunho religioso, né, para fins específicos, onde se retiram cadáveres aí de suas tumbas, de suas sepulturas. Isso jamais poderá ser dito como uma exumação, tá? A exumação é um ato legal, como eu falei para vocês. Tudo aquilo que vier na ausência de uma investigação judicial ou de uma verdadeira necessidade de retirar o cadáver, tá? Não vai ser uma exumação, vai ser uma violação de sepultura. Muitas pessoas também procuram desenterrar cadáveres, né, para procurar itens, né, preciosos, né, joias, etc., que podem ter sido enterrados juntamente com seus donos, tá? Isso não será uma exumação, será uma violação de sepultura. Então, efetua-se, pessoal, a exumação, né,
do latim ex, que é para fora, né, e humus, que é da terra, né, são, de ação, o resultado de ação, né, exumação seria aí o ato de desenterrar um cadáver, de tirá-lo da sepultura, com uma finalidade que se enquadra na lei. Pessoal, só tem duas possibilidades perante a lei para se realizar uma exumação cadavérica. A primeira será, se for necessário, translandar os despojos de um morto para outro cemitério ou jazigo, tá? Seria, por exemplo, quando aquele cadáver ele já está enterrado naquela sepultura há muito tempo, né? E ele já tiver sido reduzido, por exemplo, aí somente ao pó, aos restos mortais, né? Os ossos, digamos assim, né? Então, para a vacância, para gerar, né, um novo local para um outro cadáver ser enterrado, inumado, né, pode-se retirar os despojos, né, os restos cadavéricos do local onde ele foi enterrado pela primeira vez, tá? Para colocar, por exemplo, em um ossário, para colocar em uma gaveta que ocupe menos espaços, ou para levar para outro cemitério, caso alguns cemitérios venham a ser desativado, tá certo? Então essas seriam aí, no caso, uma das formas aí, né, de, pela lei, exumar um corpo. Todos eles requerem um auto de exumação. Ou, né, no caso mais provável, né, seriam em atos, né, que exigem razões de ordem médico-legal, quando o juiz solicitar a exumação de um cadáver para um posterior exame necroscópico, né, que venha a procurar coisas que não foram pesquisadas da primeira vez que esse cadáver passou aí por uma análise necroscópica, tá? Então, o perito ele pode fazer isso o juiz ele pode solicitar isso várias e várias vezes, quantas vezes forem necessárias para que ele venha a tomar, né, aí conhecimento e ter aí a sua certeza jurídica, né? Então, no caso da Fernanda Lages, né, houve a exumação do seu corpo, né, para pesquisa, né, para, no caso, estudo necroscópico de informações que não foram previamente consultadas, né? Então, surgiram dúvidas, tá? Esse cadáver, ele é exumado a mando do juiz. Pessoal, nessa exumação, no primeiro caso, né, que seria o caso aí de retirar, de fazer o translado de restos mortais de um cemitério para outro, ou de uma sepultura para um ossário, né, um local mais compacto, tá? No caso de um indivíduo adulto, só pode ser realizada essa troca depois de 5 anos após o sepultamento. Quando se trata de crianças, né, esse prazo é reduzido para 3 anos. Então, por exemplo, eu enterrei um ente querido, né, em 2015, né? Esse ente querido, né, os restos mortais, eles só poderão ser retirados do local onde ele foi enterrado no decorrer de 5 anos, tá? No caso agora em 2020, mas 5 anos completos, tá certo? Isso se for um caso um adulto. Se for uma criança, tá? Esse prazo se reduz para 3 anos. Então, em 2018 já poderia haver essa possibilidade de mudança de jazigo, né? Ou então de translado para outro cemitério. O Código Sanitário, né, em vigor pelo Decreto Federal número 2.918, de abril de 1918, né, ele diz o seguinte, no artigo 542: poderão ser exumados, no fim de 5 anos, os despojos de adultos falecidos de doenças não infecciosas. No fim de 3 anos, os de menores. Esses prazos podem variar conforme as condições químicas e geológicas do terreno, tá certo? Então, pessoal, aqui no artigo 542 vem uma nova informação para mim. Somente pode ser translandado ou mudado de jazigo, né, adultos no prazo de 5 anos e crianças no prazo de 3 anos, excetuando-se, né, adultos e crianças que venham a ter morridos de doenças infecto-contagiosas, tá certo? Para crianças ou adultos que morreram de doenças infecto-contagiosas, infectantes,
ou potenciais riscos, tá? Elas não podem ser modificadas, tá? De sepultura ou de jazigo, muito menos de cemitério. Artigo 543. A trasladação total dos despojos de um cemitério só poderá ser feita depois de 5 anos da última inumação e com as precauções que a ciência aconselhar, né? Isso daí afirmando que a gente já havia exposto. Tá certo, pessoal? Então, novamente, só posso mudar de cemitério, só posso mudar de jazigo, trocar de uma sepultura para um ossário, adultos, né, após 5 anos de enterrados, e crianças após 3 anos, exceto se a causa da morte tiver sido uma doença infecto-contagiosa. Se a causa da morte tiver sido, por exemplo, uma doença infectante, infecto-contagiosa, tal como o Covid-19, pessoal, esse corpo, esses restos mortais, esses ossos, eles não podem ser transladados, tá? Eles não podem ser mudados ou modificados de lugar, né? Creio que tenha ficado aí bem entendido. O artigo 165 fala o seguinte: para representar as lesões encontradas no cadáver, os peritos, quando possível, juntarão ao laudo do exame provas fotográficas, esquemas ou desenhos devidamente rubricados. Então, pessoal, sabe-se que quando a pessoa ela é recebida, né, para o exame necroscópico, quando o cadáver é recebido, né, geralmente ele ainda é um cadáver fresco, é um cadáver que ainda não veio a se decompor. Então, muitas das lesões elas só ficarão visíveis, né, mas digamos que na região aí da pele, da epiderme, né, em locais aí, né, em regiões que serão, digamos que decompostas, né, depois de um certo tempo, né, a pele, né, elas vão deixar, no caso, de existir, vai ser decomposta. E até sobrar, né, o esqueleto, né, digamos assim, os ossos, muitas dessas lesões, elas poderão sumir, né, juntamente com a decomposição da carne da pessoa. Então, visando, né, representar os locais, né, as lesões corporais, digamos assim, né, o perito ele deve fazer, no caso, um desenho, uma fotografia, um esquema mostrando especificadamente o local onde houve, né, aquela lesão, né, se ele julgar essa lesão, digamos que relevante, né, para a causa mortis, né, e para esse relatório, tá certo? Tudo isso porque, caso esse corpo necessite ser exumado, né, aquelas lesões que terão desaparecido na carne, elas poderão ou não, né, ter ficado, né, ter um vestígio ósseo, né? Dependendo disso, né, poderá haver aí mudanças, né, ou então novas investigações, tá certo? Que venham, no caso, a somar, né, e tirar uma possível dúvida aí do juiz, que é a autoridade requisitante. O artigo 166 fala o seguinte: havendo dúvida sobre a identidade do cadáver exumado, proceder-se-á ao reconhecimento pelo Instituto de Identificação e Estatística ou repartição cogênere ou pela inquirição de testemunhas, lavrando-se auto de reconhecimento de identidade, no qual se descreverá o cadáver com todos os sinais e indicações. Isso, pessoal, porque às vezes, quando alguns cadáveres eles são exumados, pode-se haver dúvida, né, se aquele cadáver ele foi trocado, se aquela ossada realmente pertence ao indivíduo que está com o nome escrito naquela lápide, tá certo? Então aí, pessoal, vai entrar aí os trabalhos de antropologia forense, né? Tive o prazer de ministrar essa disciplina aí para a maioria de vocês da turma, né? E essa parte da antropologia forense, ela visa, né, no caso, a identificação do indivíduo em todos os seus aspectos, inclusive a identificação de ossadas. Né? Relembrando, pessoal, que são 4, né, os parâmetros de identificação de ossadas. Né? O sexo seria, aí, no caso, a afinidade populacional, né, que muitas pessoas usam o termo raça, a estatura aproximada e a idade aproximada. Com esses 4 parâmetros, é possível fazer, no caso, a identificação de uma ossada, né? Podendo utilizar, aí, no caso, conhecimentos também da dentição, né? Da dentição da pessoa. Né? Sabendo-se aí que os dentes eles são formados aí por esmalte, que é um dos tecidos mais resistentes do corpo humano, que funcionam como se fosse caixa preta, né? E todo mundo sabe que a dentição, pessoal, é algo semelhante às impressões digitais. Elas não mudam, né,
digamos que após um certo tempo, né, após os adultos, e não tem pessoas que tenham, no caso, a mesma mordida, a mesma, digamos, arcada dentária que outra, tá? Então, é algo específico para cada pessoa. Tá? Então, havendo dúvidas sobre a identidade do cadáver ou da ossada, né, o Instituto de Antropologia de Identificação poderá utilizar esses critérios para a identificação e a atribuição da verdadeira identidade dessa ossada. Parágrafo único. Em qualquer caso, serão arrecadados e autenticados todos os objetos encontrados que possam ser úteis para a identificação do cadáver. Determinado cadáver foi enterrado com um anel no dedo esquerdo, com um colar, ele tinha tinha um objeto que foi enterrado junto com ele, né? Não somente um objeto, vamos dizer que, um caso, uma marca corporal, né? Tinha, por exemplo, aí uma lesão, tinha feito uma cirurgia em tal lugar, né? Tudo isso pode ser algo individualizador, né? Que possa vir a comprovar a identidade de um cadáver que foi inumado. Realizada a exumação sem a rigorosa observância dessas prescrições legais, constituirá o ato transgressão previsto na Lei das Contravenções Penais. Então, qualquer falha, pessoal, dessas, né, que nós já citamos a respeito da exumação, vai ser uma transgressão, vai ser algo caracterizado como uma infração penal. O artigo 67 diz que inumar ou exumar cadáver com infração das disposições legais. Há uma pena, né, uma prisão simples de 1 mês a 1 ano, né, ou multa de 200 cruzeiros a 2.000 cruzeiros. Né? Isso daí seria uma das primeiras, né, e últimas, digamos, atualizações do Código Penal, enquanto o nosso Código Penal ainda vivia no tempo aí do cruzeiro. Né? Então, mesmo assim, pessoal, tá? Sem essa atualização, tá? A questão aí da inumação e da exumação fora, né, das disposições legais, ela é uma infração penal, tá certo? É um crime, tá certo? Por exemplo, se uma pessoa ela foi enterrada em uma cova, né, que não seja com toda a questão do ritual, datado, com nome, etc., tá? Isso daí não é uma inumação. Isso daí seria, no caso, né, no caso aí, uma ocultação de cadáver, né? No caso, se não tiver a identificação do nome, né, da data de nascimento, da morte, da localização, seja de conhecimento, né, isso é uma ocultação de cadáver. Né? Para que seja uma inumação, precisa haver, no caso, precisa ser enterrado, né, em uma sepultura, em um cemitério, totalmente datado, né, com o nome da pessoa, a data do nascimento, a data da morte, né, tudo isso precisa ser enviado ao cemitério para configurar uma inumação. Como da mesma forma que eu falei, a exumação, ela precisa, né, aí que haja, né, esse auto de exumação para com que ela venha acontecer, senão simplesmente vai ser uma violação de sepultura, né, que, como eu já falei para vocês, é um crime. É um requisito indispensável a feitura da perícia de exumação e necrópsia, né? Por se tratar de ato médico legal de alta relevância, seria solicitação policial ou judiciária para tanto. Então, não basta simplesmente estar com o auto de exumação, precisa estar com a solicitação judicial que venha a comprovar, né, o motivo que aquela exumação está sendo feita. Realiza-se o trabalho independentemente da época de inumação. Quanto menor o tempo de inumação, mais numerosos e exatos serão os subsídios que se colherão para melhores esclarecimentos da autoridade solicitante. Então, pessoal, muita atenção nessa parte, tá certo? Nós vimos que precisa passar o prazo de 5 anos para adultos e de 3 anos para menores de idade, né? Para que venha ocorrer uma exumação, né, para mudança de jazigo, né, ou traslado a outro cemitério. Exceto se a causa da morte, né, tiver sido por uma doença infecto-contagiosa, onde não poderá haver, no caso, essa modificação nem essa exumação. Já, pessoal, que quando for requisitado pelo juiz, não precisa esperar. Se, por exemplo, houve o enterro na tarde de ontem e na manhã de hoje o juiz tiver alguma dúvida que seja necessário a exumação, tá? Essa exumação ela vai acontecer independentemente da época, né, que esse corpo ele foi inumado. Sendo que quanto mais rápido, né, quanto menor for
aí o intervalo de tempo entre o período que esse corpo foi enterrado ao período que ele for exumado, vai ter a maior riqueza, né, a maior, digamos aí, que riqueza e exatidão de subsídios, né, de provas, de vestígios a serem coletados, né? Isso vocês concordam comigo, né? É mais fácil encontrar algo que venha tirar minha dúvida em um prazo de uma semana do que, por exemplo, 10 anos depois, né? Onde muitas vezes até o inquérito ele já foi aí arquivado ou resolvido, né? Então, quanto menor o tempo, mais numerosos e exatos serão os subsídios que colherão para melhores esclarecimentos às autoridades solicitantes. Para orientar o procedimento, recomenda-se a observância das seguintes normas administrativas. Precisa haver a interação entre o delegado de polícia e o perito médico legal, para evitar uma diligência inútil ou não esclarecedora. Não basta simplesmente que o delegado de polícia ou o perito médico legal venham no caso, tomar base ou, no caso, conhecimento a respeito dos motivos que estão levando a essa exumação. Precisa que todos saibam o motivo por qual esse corpo está sendo exumado, para qual objetivo está sendo realizada essa necrópsia, tá? Para que não se proceda a uma diligência inútil, né? Onde as pessoas estejam retirando o cadáver, né, da sua sepultura sem o conhecimento da causa, né, que está sendo levado a isso, né? Até porque, pessoal, envolve também não simplesmente uma exumação, né? Exumar um cadáver para enterrar de novo é como, no caso, desenterrar lembranças, né, e reviver aí memórias, né? Memórias aí ruins, né? Como no caso enterrar um ente querido, né? Então mexer, né, naquela ideia que nós temos de descanso, né? Seria, no caso, algo que também vem abalar, né, o emotivo aí da família, principalmente, tá? Segunda observação, dia e hora precisa ser pré-determinada, bem como, né, informar o responsável pelo cemitério, o pessoal auxiliar na localização do túmulo e designado para a abertura do túmulo, tá certo? Na exumação, pessoal, quem vai fisicamente exumar não vai ser o médico legal, não vai ser o técnico de necrópsia e muito menos o juiz, nem os policiais, nem nada. Quem vai fazer a exumação são os coveiros, né, que são aí no caso os profissionais, né, auxiliares aí do cemitério, né, que fazem tanto as inumações quanto as exumações. Todavia, pessoal, observação 3, o médico legista e o auxiliar de necrópsia, né, precisarão estar presentes nessa exumação. Não é simplesmente o coveiro retirar o corpo e mandar esse corpo por terceiros para o IML, não, tá? O médico legista e auxiliar em necrópsia, eles precisam estar presentes, tá? Levando instrumentos cirúrgicos adequados, luvas, frascos, esparadrapos, blocos de papel e canetas, tudo aquilo que venha a poder, né, no caso, ser importante nesse ato, né? Sem esquecer também dos EPIs, tá? Dos equipamentos de proteção individual. E nesse caso, independentemente da causa mortis, pessoal, tá? Também vai se proceder à exumação, né? Certo que, no caso de uma doença infecto-contagiosa que venha a culminar na morte de uma pessoa, ou adulta ou criança, né? Isso é uma causa de morte, digamos que natural, né? Isso daí não é levado ao IML, então não envolve assuntos legais, né? Mortes provenientes aí de idade, de doenças, etc., tá? Não envolve a questão do médico legista, a não ser, né, para uma verificação aí de suposto descaso ou não atendimento a essa pessoa, tá? E aí entra no caso com morte misteriosa, mas não pelo motivo, mas sim pelas causas que levaram, tá certo? Mas não pela doença propriamente dita. Tem que observar, pessoal, também, tópico 4, que a abertura do túmulo se fará após a chegada do perito médico legal e seus auxiliares. Como eu falei, eles precisam estar presentes a todo momento. Entendo também, pessoal, que muitas vezes o cemitério, né, a localidade onde esse cadáver ele foi inumado, né, enterrado, não é a mesma localidade. E aí o técnico em necrópsia, ele deve se deslocar, né, para outro estado juntamente, outro estado, outro município,
né, com o médico legista. E isso, né, no caso, também é uma atribuição. Então, o médico legista, ele trabalha sempre com médico necrópsia, ou com auxiliar em necrópsia, técnico em necrópsia. Seja dentro do necrotério ou, nesse caso especial, né, durante as exumações, o que lhe garante, né, um trabalho, não uma renda extra, tá? Já vi, né, durante as visitas técnicas, um dos técnicos em necrópsias, né, serem, no caso, aí, destinados a uma outra localidade aqui do Piauí para se proceder a uma exumação, né, e ele comemorou, ele ficou muito feliz, né, com isso, porque ele sabe que ele ganhará um acréscimo, ele ganhará por fora, né, esse, digamos que por esse trabalho, né, visto que o seu trabalho é um trabalho de plantão que acontece dentro do IML. E se essa necessidade for dentro do seu plantão, e ele sair do local de trabalho, aquilo dali, né, digamos que funcionará como um trabalho extra, um trabalho a mais, né, para, digamos, ele ser recompensado. Observação número 6. A exumação segue-se de imediato o estudo necroscópico, isso é, a abertura das 3 cavidades, crânio, tórax e abdômen, e, se necessário, o exame da coluna vertebral e dos membros superiores e inferiores, tá? Então, aí a exumação, imediatamente após essa exumação, já tem que ser realizado esse exame necroscópico, tá certo? E um exame necroscópico, ele envolve a abertura das 3 cavidades, o crânio, o tórax e o abdômen, tá certo? Para a verificação aí, tá, da possível causa-mortes ou de efeitos adversos, né, ou secundários, que tenham contribuído também para levar essa pessoa à morte, tá certo? Para orientar o procedimento, recomenda-se a observância das seguintes normas técnicas com vistas à elaboração do auto, né, ou do relatório. Precisa, pessoal, que o médico legista, junto com o técnico de necrópsia, anote os dados fornecidos pelo administrador do cemitério, né, o número do livro, do registro, a rua, a quadra e o número do túmulo, a descrição dos tipos e outras características do ataúde, tá? Seria, no caso aí, descrever e individualizar, tá certo? O local onde aquela exumação ela foi realizada. Cidade, no dia tal, cidade tal, durante tal horário, no bloco tal, na rua tal, quadra tal, né, cemitério tal, etc, etc, etc. Tá? Tem que localizar no tempo e no espaço, tá? Todo local e todo período onde aquela atividade ela foi realizada. Precisa, pessoal, haver o registro da posição em que o cadáver foi encontrado, as roupas, o estado de transformação ou conservação do cadáver, a consignação da estatura, raça e sexo do cadáver, né? Bem como também aí a idade aproximada, tá certo? E tudo isso para, no caso, a verificação e a legalização, tá, da identidade do cadáver. 3. Tem que haver a colheita de impressão digital, se possível, né, se ainda for possível. Estudo dos arcos dentários, quando necessário, né, quando tiver uma dúvida sobre a identidade do cadáver. Tem que haver um exame macroscópico externo e interno do cadáver, coleta de fotografias, elaboração de diagramas e desenhos, sempre que praticáveis, né, retirada de corpos estranhos, por exemplo, projétil de arma de fogo, que às vezes é enterrado junto com o indivíduo, né, assim como fragmentos de vísceras, líquidos, etc., para exames complementares, tá? Então, o momento da exumação, pessoal, é o momento onde se faz tudo aquilo que não se fez no primeiro exame necroscópico, tá? Tudo isso aí com o objetivo de exterminar qualquer possível dúvida do juiz ou das autoridades requisitantes da exumação, tá? Jurisprudência relacionada, atestados ou certificados, né? Trabalhista, em caso de aborto não criminoso, né? Tem que haver aí um repouso remunerado da mulher em retorno à função anterior, o rompimento do contrato por mulher grávida, né? A admissibilidade se apresentado, justificação, ausência de trabalho, doença, atestado médico, tá certo? Isso daqui, pessoal, seria complementando os documentos médicos legais, tá? De uma forma geral, ainda falando sobre os atestados ou certificados, tá certo? Então, pessoal, nós finalizamos
essa aula aqui, tá certo? Com os documentos médicos legais do tipo auto, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, né? Digamos que o destino e a importância desses documentos médicos legais, né? Independentemente de qual tipo que eu falei, todos eles têm uma importância, tá? Muita atenção nessas especificações aí do auto de exumação, tá certo? Lembre-se que quando solicitado pelo juiz ou por uma autoridade, não se leva em consideração o tempo de inumação, tá? Vai acontecer a qualquer momento, em dia e hora marcada. Se não for, no caso, solicitado por juiz, né, no caso, um segundo exame necroscópico, seja, por exemplo, para liberar um local ou para destinar as ossadas, né, de um túmulo para um ossário, tá, deve-se observar o prazo. 5 anos para adultos, 3 anos para crianças. Se a causa da morte aí for uma doença infecto-contagiosa, não poderá haver essa exumação para mudança de jazigo. E sempre, sempre, sempre o auto de exumação ele deve estar, né, em porte, né, aí do solicitante, né, para configurar uma exumação e não uma violação, tá, de sepultura, que seria um crime, certo? Então, pessoal, deixo aqui um abraço para vocês. Dúvidas, tá? Vocês sabem aí que vocês podem perguntar a qualquer momento, tanto durante o período da nossa aula, como também aí durante a qualquer momento, se tiverem dúvidas, curiosidades, qualquer coisa, tá? Vocês podem colocar aí no grupo que eu estarei respondendo, tirando dúvida ou comentando aí com vocês, tá certo? Pois um grande abraço, pessoal. Até a nossa próxima aula.